Olá, pessoal. Hoje eu vim aqui falar sobre o que eu estou lendo e o que eu vou ler no ano de 2025. Claro que eu já comecei a ler esses livros, claro, desde o dia 1º de janeiro, inclusive alguns que já tinham chegado aqui ou que eu já tinha aqui em casa. Mas alguns não chegaram ainda, que são metas de leitura para vestibular, para estudo, e outros eu vou colocar aí num cardzinho, aí vou colocar aqui em cima a imagem da capa do livro, e alguns são leituras também do meu interesse. Então, de repente, se você gostar de algum desses livros e quiser ler, também você pode ficar à vontade. Mas eu vou falar que é bom que você fique, eu vou falar aqui dos que eu já estou lendo, quais são os que estão sendo mais legais, por que esse livro é interessante, por que é importante você ler esse livro, conhecer. Então é isso, gente. Bom, eu vou para o primeiro da lista. O primeiro da lista que eu já comecei a ler é A Essência do Cristianismo, do Feuerbach, A Essência do Cristianismo. E esse livro, ele é de um filósofo que ele também estudava teologia. E ele vai falar sobre a ideia de Deus, porque que nós, humanos, acabamos criando essa ideia de Deus e como que a gente usa ele também para que a nossa própria angústia humana seja amenizada ou curada. Então é bem interessante. Eu gostei do primeiro capítulo, eu estou gostando desse livro. Eu gosto muito de filosofia, aliás. O próximo livro é um que eu já iniciei a leitura, já estou aí na metade. E ele fala sobre pessoas que estão ali lutando, um grupo comunista que está lutando contra a ditadura ali na década de 70, aparentemente. Que é o livro Caminho de Pedras, da Raquel de Queiroz. Esse aqui, ó, tá vendo que ele já tá todo marcadinho? Então é isso, porque eu já comecei essa leitura. Bom, é um livro bom, mas ela tem outro bem melhor que esse. Eu diria que o 15 é melhor. Bom, ele também tô lendo por causa de uma prova também que eu vou fazer. E o outro também que eu tô lendo por causa de uma prova, mas que assim tá sendo uma leitura bem legal e boa. E foi assim, uma dádiva conhecer essa autora, a Lígia Fagundes Telles, As Meninas. Eu já tinha ouvido falar desse livro. Eu já tinha ouvido falar muito desse livro. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. E ele é assim maravilhoso, esse livro. Ele é espetacular, na verdade. Mas não é tão fácil assim entendê-lo. Eu confesso que não é tão fácil assim entendê-lo. Ela tem uma escrita bem já mais complexa comparada a Raquel de Queiroz, por exemplo. Mas vale a pena. Também tem personagens aqui que estão vivendo na época da ditadura. Aparentemente, muitos escritores brasileiros eram adeptos ao comunismo, né? Então, é isso. Próximo livro aqui que eu vou ler, já comecei a ler, inclusive, é A Visão das Plantas, da Djalmília Pereira de Almeida. E assim, é um livro que está sendo maravilhosa a leitura. Eu não tenho ainda esse livro e estou lendo em PDF, sim, porque é assim, né? Vida de professora, muita coisa para ler, de estudante. E pretendo comprar esse livro, porque realmente é uma autora que está me surpreendendo. Me surpreendeu a escrita dela. E tem uma história bem interessante ali por trás, de um cara que fez várias atrocidades e que agora ele está velhinho e ele viveu simplesmente ali um jardineiro, sabe? Ele só cuida do jardim dele e ele vive numa casa solitária, sozinho. Depois de todas as coisas ruins que ele fez em vida, por exemplo, ele contribuiu para o tráfico de negros da África para o Brasil, escravizou diversos negros, até cometeu assassinato, né, quando ele era mais jovem, brutalidades, assim. Então, assim, é muito triste, assim, a história dele, realmente, assim, algo bem chocante. E agora, no final da vida, ele não tem ninguém, não tem mãe, não tem pai, não tem filho, não tem esposa, não tem ninguém. Não tem irmão, não tem nenhum parente. E aí ele vive sozinho nessa casa, tem um padre que vai visitá-lo de vez em quando, mas, assim, aparentemente ele nunca dá muita trela para esse padre. Ele tenta fazer ele se confessar, esse padre, se arrepender das coisas que ele fez, já que ele já está perto da morte também, já que ele é um senhorzinho, mas ele não cede. E daí vai começar a acontecer uma coisa muito louca com ele vai começar a ficar louco mesmo. E essa é interessante a escrita dela, porque ela vai usando muita personificação. A casa, ela vai dando emoções e ações humanas para a casa, para o jardim. Então, não à toa que ela usa esse nome,
a visão das plantas, que você fica pensando, será que a forma como as plantas veem o Celestino, que é o personagem principal, esse senhor, né? Ou será que a forma como ele vê essas plantas? Então aí ela vai trabalhar em tecer coisas bem assim interessantes aí por trás. Então só o nome do livro já é bem interessante. Estou gostando muito dessa leitura. A próxima leitura é o Opúsculo Humanitário da Nízia Floresta, que são artigos, parece que são 65 artigos aí que ela escreveu. Era uma educadora, pedagoga, professora. Então é isso que eu sei até agora sobre esse livro. E assim, é um livro de não ficção, no caso. E essa professora, ela acabou fazendo várias viagens pela Europa. Ela era amiga íntima do Conte, ela viveu na França, viajava muito, era escritora, professora, criou uma escola. Então é bem interessante, foi bem mesmo movimentada a vida intelectual dela. Então e isso em pleno ali final do século XIX. Então é muito interessante de como autoras tão importantes foram meio que esquecidas aí ao longo da literatura brasileira. O próximo é Nebulosas, da Narcisa Amália. Se eu não me engano, a Narcisa Amália era filha da Nízia Floresta. Então também se tornou escritora. Esse livro eu ainda não estudei ainda profundamente, estou começando, pegando a aula agora. Então não posso falar agora do que ele realmente se trata. O próximo é o Cristo Cigano, da Sofia de Mello Brenner Andressen. Bom, eu não conheço ainda essa escritora, nem esse livro. Eu fiquei sabendo que tem uma relação com o livro, acho que é Morte e Vida Severina, que tem alguma relação com algum personagem dali. Mas eu ainda não estudei também profundamente, ainda não li, não tem como eu trazer isso. Fiquei sabendo que é um livro de poemas, enfim. O próximo livro é Canção para Ninar Menino Grande. Um livro que eu quero ter na minha estante, que eu quero muito ler, da Conceição Evaristo, que é irmã da Macaé Evaristo, que é uma ministra aí do governo atual, né, federal. E ela é negra, uma mulher negra. E essa história, ela vai trazer a vida de um garoto, do Fio Jasmin, de um homem, de um rapaz, que ele é negro. E ele tem vários traumas, assim, porque uma vez a professora tinha que escolher um príncipe na escola para fazer um papel. E ele não foi escolhido outro menino, que era loirinho, dos olhos azuis. E por isso ele tem um trauma até hoje. E esse trauma se transforma em uma coisa tóxica lá na frente para ele. No caso, ele é casado, mas ele vive vários romances e ele tem várias amantes e filhos com várias outras amantes, além da mulher dele, que ele tinha vários filhos com a mulher dele, 8, se eu não me engano. Mas 8 ou 10. Mas ele mantinha todos esses outros relacionamentos aí, como uma forma, isso meio como uma justificativa para o trauma dele. Mas também o pai dele também tratava ele de forma machista e dizia assim, homem que é homem tem que ter muitas mulheres mesmo. Então tem esse discurso aí do machismo no meio. Então é um livro bem interessante. Tem essa questão do preconceito com afrodescendentes. Então é uma história realmente que é muito assim, tem uma crítica muito grande. A autora tece uma crítica muito grande nesse livro. Então realmente vale a pena ler também esse livro, vale a pena ter esse livro. Então eu quero muito lê-lo. O próximo é Memórias de Marta, da Júlia Lopes de Almeida. É outro livro aí também que eu achei muito interessante, que é um livro em forma de cartas de uma garota que ela vai contando o sofrimento dela, da infância, de como foi a criação dela, da relação com a mãe dela. Então é bem legal também de ler. A escrita é assim muito boa. E eu tô gostando bastante também desse livro, gostei bastante. Mas eu ainda preciso ler o resto do livro. Mas, enfim, é uma garota que ela era bem carente. Ela era criada só com a mãe dela. A mãe solo. E ela sofre várias coisas assim ruins. Preconceito. Que a mãe dela era empregada numa casa. E a mãe dela dá um duro assim pra criá-la. E ela, assim, simplesmente... a filha da patroa...
da mãe dela, doava algumas roupas para ela, e ela sempre só usava essas roupas já de outras pessoas, já usadas. E assim, deixava ela meio que triste, sabe? Porque a mãe dela não tinha aquelas condições, não podia dar uma vida mais melhor para ela, sabe? Então é bem interessante como que ela vai colocando esse olhar dela como uma criança que cresceu num ambiente assim, sem muita estrutura, sabe? Então é bem legal esse livro, eu tô lendo também. O próximo é o Úrsula, da Maria Firmino dos Reis, que vai ser um dos livros que vai estar na prova do PSC de 2025 agora, tá? E o próximo livro, não menos muito importante, que eu já estou lendo, é esse aqui, nessa versão aqui, do Iracema, do José de Alencar, que eu já li esse livro 2 vezes mais, agora eu tô lendo de novo, porque eu assim, fiquei encantada com essa história, conta toda uma alegoria da junção do europeu com o indígena brasileiro, que gerou aí o mestiço, e da criação, uma homenagem também ao Ceará, então eu achei muito interessante. E eu tô lendo Macunaíma, e assim, eu estou encantada assim, com esse livro do Mário de Andrade, aqui já do modernismo, e assim, maravilhoso também, palavras indígenas demais, e bem divertido, tem um tom muito de humor, então é bem legal. E assim, Iracema, sabe, não é um livro chato, como a gente pensa, aquele livro que a gente estuda pra escola, só pra fazer prova, não é, gente. Deem uma chance pra esse livro também, que vocês vão gostar. Então é isso, essas são as minhas indicações de leituras que eu tô fazendo, e aos poucos se aparecer outros livros aí que eu tô lendo, eu posso trazer aqui a resenha pra vocês. É isso. Deixem aí os comentários de vocês, qual o livro aí que você já leu, ou se você gostou de algum que você vai querer ler, comenta aí que eu gostaria de saber. Então é isso, até a próxima.